Peguei as panelas da minha mãe, sem ela ver, no dia que ela não estava em casa. Juntei deixei umas poucas lá para ela cozinhar e levamos no ferro velho. E aí nesse dia a gente vendeu, eu não me lembro quanto deu as panelas, acho que foram R$7 na época. E aí minha mãe ficou louca comigo, né? Porque eu vendi as panelas, me xingou e foi aquela coisa. E eu me escondi no quarto, foi uma coisa doida. Eu cresci num lar cristão, né? Onde a maioria da minha família já era cristã. Mas os meus pais não se firmaram na igreja, não ficaram, eram batizados, mas acabaram saindo. E eu falo que desde criança, pastor, eu canto. Eu brinco que eu acho que quando eu nasci eu não chorei, eu dei uma notinha musical lá no hospital, sempre. Eu nasci assim com essa habilidade de cantar, com esse dom que Deus me deu. E meu sonho sempre foi esse. Eu me lembro, eu tenho assim imagens minhas na infância, cantando na frente do espelho, ainda criança, sempre cantando para Jesus. E o meu sonho sempre foi esse, levar a palavra dele, sabe? Levar a palavra do Senhor através da música, através da minha voz. Mas eu cresci no lar de muitas dificuldades, meus pais vieram se separar, depois com o tempo eles viviam muito mal. A minha mãe não gostava de me ouvir cantar, então assim, eu não tinha um apoio dentro de casa e nem condições financeiras, assim, algo que eu pudesse me respaldar para dizer, não, vai dar certo, isso não é loucura, eu posso sonhar. Mas eu não tinha, eu só tinha realmente a fé e uma promessa de Deus, que eu sabia lá dentro do meu coração, isso queimava desde a minha infância, que Deus ia usar a minha voz. Eu não sabia como, mas como eu sempre cresci na igreja com a minha avó, com a minha tia, que eram as pessoas que me levavam para a igreja na ausência dos meus pais, e eu cresci com isso. E o tempo foi passando, né? Eu conheci o Ministério da Igreja da Graça, e foi muito legal que eu conheci através de um programa aqui da HIT, foi do Movimento Jovem na época. E eu fiquei encantada assim com a juventude da igreja. E eu falei, nossa Deus, eu queria estar num lugar assim. E me envolvi, saí do ministério que eu estava na época. O pastor me abençoou, falou, não, vai filha, vai que Deus seja contigo. E vim para a Igreja da Graça. E aí começou assim o sonho criar mais forma dentro de mim. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa do Senhor para mim aqui nesse lugar, né? Mas na época eu trabalhava no banco, fazia estágio. Então Deus começou assim a trabalhar no meu coração que eu devia abrir mão de tudo isso e me lançar na obra. Mas eu não tinha um apoio familiar, a minha mãe de certa forma ainda me perseguia, ela não gostava que eu ia para a igreja, era uma briga, eu ouvia muitas palavras dentro de casa difíceis, era muito difícil. E aí quando Deus falou isso ao meu coração, que eu tinha que largar tudo, que eu ia ser promovida no banco, eu ia ser efetivada, que eu tinha sido uma estagiária muito boa, e eu tive que abrir mão, eu já tinha me cadastrado na faculdade, tinha feito tudo. E Deus me fez abrir mão disso. E aí eu me lancei 100% na obra. Quem não trabalha, não tem dinheiro, tem nada assim, né? Eu falei, meu Deus, e agora pronto, né? E eu não podia pedir para minha mãe, porque ela não me apoiava. Meus pais estavam... Minha mãe estava separada do meu pai passando uma guerra. Então, assim, eu não tinha a quem recorrer, né? E aí, diante dessa situação, eu falei, Deus, eu não posso deixar de ir na igreja. Pelo menos domingo eu tenho que estar lá. E como eu morava longe... E aí eu e minha tia, na época, foi sempre a minha assim, força nessa fase da minha vida, a gente falou, vamos vender panela no ferro velho. Aí eu falei, meu Deus, vamos vender, minha mãe vai me matar. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer assim mesmo. Peguei as panelas da minha mãe, sem ela ver, no dia que ela não estava em casa. Juntei deixei umas poucas lá para ela cozinhar e levamos no ferro velho. E aí nesse dia a gente vendeu, eu não me lembro quanto deu as panelas, acho que foram R$7 na época. E aí eu lembro que já era 2 domingos que eu conseguia ir de ônibus para a igreja. Aí eu já fiquei super feliz. E aí minha mãe ficou louca comigo, né? Porque eu vendi as panelas, me xingou e foi aquela coisa. E eu me escondi no quarto, foi uma coisa doida. Não façam isso, hein? Em casa. Crianças, não repitam. Não repitam isso. Ai, mas foi muito engraçado. Aí eu não tinha mais panela da minha mãe para vender, não estava trabalhando. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí vendi todas as minhas roupas. Vendi todas as minhas roupas num brechó. Eu lembro que eu fiquei com uma saia. No dia que eu estava me ensinando a cantar, eu estava com essa saia. Olha aí. E eu ia com ela todo domingo, eu ia com a mesma saia para a igreja. Eu não tinha nem crise de escolher roupa. Eu brinco que eu não tinha essa coisa de vou escolher o quê? Era só a saia mesmo. Tinha vendido tudo no brechó, tinha dado R$10 as minhas roupas. E aí sempre foi muito assim, muito contado. A gente passava o domingo inteiro aqui na igreja e sem comer muitas vezes. Então realmente o começo não foi fácil. Mas eu me dediquei, eu acreditei no sonho. O tempo foi passando, né? As coisas foram ficando mais difíceis, porque a gente não sempre tem o processo, né? E se a gente não entender o processo, a gente desanima, porque é o processo que te dá autoridade para você viver a promessa. E aí eu fui respeitando esse processo de Deus na minha vida. Não tinha roupa, mas Deus usou uma pessoa uma vez que me deu sacos e mais sacos de roupas novinhas, de etiqueta. Até meu tratamento dos dentes eu ganhei. O senhor lembra, né? Como é que era? Ganhei meu tratamento dos dentes.
Às vezes eu ficava sem comer, chegava alguém e falava, vamos Maria, eu vou te pagar um lanche. Nas coisas pequenas eu via Deus cuidando de mim, sabe? Até que chegou o dia que o missionário me ouviu cantando. Na verdade foi o pastor Jaime que me viu primeiro. Isso. E me chamou, falou, menina, quantos anos você tem? E eu era novinha, ele, você quer fazer parte do louvor aqui? Aí eu falei, pronto, né? Lógico que eu quero. E aí comecei me dedicando, depois de um tempo o missionário também me viu. E aí tudo foi acontecendo, né? E quando em 2011, foi quando eu lancei o primeiro CD, que foi da canção Palavra Viva. Palavra Viva. E aí, sim, quando eu entrei no estúdio pela primeira vez, me passou um filme na minha cabeça, né? Eu falei, meu Deus, assim, se eu tivesse desistido, se eu tivesse parado, se eu tivesse desanimado e murmurado e reclamado, mas eu aguentei ali, sabe, firme na palavra e Deus honrou e tem honrado até hoje, né? Resumidamente, é isso. Aí Deus honra. Quando você gravando, eu até falei lá, fiz uma postagem, escrito está, Deus honra É verdade. os que honram a Ele.